Fala pessoal, meu nome é Bruno Mata. Hoje eu atuo como Senior Agile Coach no Sicredi e sou Kanban Trainer na Mindset Ágil também. Além disso, sou um dos cofundadores e administradores da Open Kanban Community. Nesse vídeo, vou te explicar sobre o Cycle Time Scatterplot, um dos gráficos mais conhecidos aí quando nós aprofundamos no assunto métricas de fluxo. E justamente acontece isso por conta da utilidade desse gráfico. Ele mostra para a gente o desempenho do fluxo do sistema em relação ao tempo de entrega, deixando claro se está melhorando, se está piorando, se está se mantendo estável ou não. Tem também como você visualizar, né, os dados que vão ser plotados dentro desse gráfico de dispersão de tempo de entrega de maneira clusterizada, ou seja, você pode visualizar as histórias separado dos bugs, separado dos incidentes, ou você pode visualizar os itens de maior prioridade de um lado, os itens de menor prioridade do outro, e ver como que essas demandas de naturezas diferentes se comportam em relação ao tempo de entrega. Então, por ser bastante útil nos dar essas informações, é muito interessante que você, enquanto agente de melhoria, consiga saber montar o gráfico, ler, interpretar, analisar e dar utilidade aos dados que ele te traz, né? As informações que o gráfico mostra. Legal? Então, vamos à prática. Para que você consiga gerar o Cycle Time Scatterplot, você vai precisar de uma tabela muito parecida com essa, talvez com um pouquinho menos de informação. Deixa eu te apresentar. Na primeira coluna dessa tabela existe o código da demanda. Isso é importante para que quando você vá conferir alguma informação ou verificar algum ponto daquele gráfico, você saiba de qual demanda ele é referente. Então, ter o código é interessante por conta disso. Você pode anotar, por exemplo, algumas informações adicionais para que elas constem na sua base e você possa fazer uma conferência ou uma separação de dados adequada também. Exemplo, o tipo do item, né? Se é bug, Kaizen, incidente, história, poderia ter, poxa, dívida técnica, spike, etc. Tem a coluna aqui de prioridade. Aqui eu estou sinalizando coisas como urgente, muito importante, importante, prioridade média, prioridade baixa, tá? Então, a gente está tentando trazer uma diferença de priorização aqui para a nossa base. Solicitante, ou seja, veio da ouvidoria, veio do cliente A, veio do cliente B. Aqui no caso é ouvidoria e área de negócio. Ok. Isso daqui você necessariamente precisa? Não. Depende de quão segmentado você quer os seus dados. Né? Se você for montar isso daqui na mão, eu sei que pegar cada uma dessas informações vai dar um pouco de trabalho. Então, talvez você não queira, e está tudo certo se você não quiser. Tá? Dá para você visualizar todos os dados juntos ou não ter essa quebra, se para você não for importante. Ou dá também para você acrescentar mais informações ou trocar essas que estão aqui. É mais para a gente ter os dados bem segmentados e mais para frente no vídeo vai ficar mais claro ainda a utilidade disso. Aqui nós temos que ter uma data X e uma data Y. Por que eu estou chamando de X e Y? Né? Vamos dar um passo atrás. Cycle time, aqui para o vídeo, e o que a maior parte da comunidade Kanban considera, é a diferença de tempo entre o ponto A e o ponto B, ou o ponto X e o ponto Y, sendo que você define o que é o A e B ou o que é o X e o Y. Ou seja, o cycle time ele pode ser a diferença de tempo entre a criação e a entrega, entre o ponto de comprometimento e a entrega, pode ser a diferença de tempo mais específica entre alguma fase do seu fluxo, por exemplo, teste, ou algumas fases juntas no seu fluxo, né? Por exemplo, juntando teste e desenvolvimento. Enfim, você quem manda. Depende do tipo de informação que você quer ver. Aqui, para fins de exemplo, nós estamos utilizando como ponto X ou A data de criação e como ponto Y ou B aí, né, a data de entrega, ok? Logo depois você vai calcular o indicador que a gente vai mostrar no gráfico, que é o cycle time, e depois existem alguns percentis, que são, na prática, colunas auxiliares para popular melhor um gráfico que a gente vai inserir já já, ok? Percebe? O cycle time ele é literalmente a diminuição dessa data por essa data. Não tem nenhum segredo a fórmula dele. E o percentil, a fórmula também é muito simples, tá? Percentil, a matriz que você quer analisar, no caso aqui é a coluna do cycle time, e aqui do lado o valor K, né? Que é o valor de fato do percentil. Nesse caso, 98, nesse caso aqui 85, 70 e 50. O percentil a gente explica em algum outro vídeo aqui da comunidade Open Kanban, mas a ideia dele é separar a sua amostra em algumas partes. E ele pode ser lido da seguinte maneira, né?
Se aqui na coluna H você tem os vários desempenhos em relação ao tempo de entrega de cada uma das suas demandas, e você aplica o percentil em cima dessa coluna, por exemplo, o percentil 98 está te dizendo que 98% dos dados da coluna H estão localizados do tempo, né, 22,9 dias para baixo. A mesma coisa aqui, olha, 50% dos dados da coluna H estão localizados de 10 para baixo. Essa é a ideia. Isso significa, né, que em 50% do tempo você entregou em até 10 dias, ou que com 50% de confiança você entregará em até 10 dias se as condições se mantiverem as mesmas naquele sistema. Enfim, percentil a gente não vai aprofundar muito aqui, vai ser mais auxiliar dentro da explicação mesmo. A partir dessa tabela, nós podemos gerar gráficos como esse gráfico aqui de baixo, que já é bastante interessante, tá? Você vê que ele não está clusterizado, né? As bolinhas, elas são todas da mesma cor, mas eu vou mostrar para vocês já já um exemplo em que os dados estão clusterizados direitinho e proporcionam uma visão bem legal, assim. Mas qual que é a interpretação desse gráfico? Vamos bem devagar. Como é que a gente saiu daquela tabela para ele, né? Para sair dessa tabela para esse gráfico é muito simples. Você vai ter que selecionar algumas informações. No eixo X do gráfico existe a data em que a entrega foi feita. No eixo Y do gráfico existe o tempo de entrega, o cycle time, da criação até a entrega, ok? Cada bolinha dessa representa uma demanda, certo? E essas linhas tracejadas no gráfico, elas representam os percentis. Se você parar para analisar, olha só, aqui existe o percentil tracejado, ele está entre 20 e 25. Qual que está entre 20 e 25? É isso daqui, é o 22,9, é o 98. Percentil 85 é 17, aí tem uma próxima linha aqui. Depois, o percentil 50 é 12,9. Perdão, esse aqui não é o 50, esse aqui é o 70, 12,9. E depois o 50 está ali em 10, está registrado aqui também nessa linha tracejada. A gente já já vai dar alguns toques de como é que você chega nesse resultado, mas basicamente essas são as informações. Você teria que ter essas colunas aqui, né, selecionadas e apertar aqui em cima, né, e inserir para poder gerar um gráfico que seja um gráfico de dispersão. Existem alguns macetes, né, quando você clica nesse gráfico de dispersão para transformar isso daqui que aparece nisso daqui de baixo, né? Você vê que isso daqui que está aparecendo agora, na parte direita da sua tela, é muito mais bagunçado do que está aqui. A gente basicamente vai ter que pegar essas bolinhas vermelhas, retirar elas, colocar uma linha de tendência tracejada nessa série aqui dos percentis, né? E fazer a mesma coisa nos outros. Nessa linha, que é a linha do percentil, que está toda reta, vai ter que tirar e colocar o tracejado. Nessa daqui também vai ter que tirar e colocar o tracejado, né? Usando a linha de tendência. E fazer nas demais também. Até que você fez tudo isso, vai sobrar várias linhas tracejadas, né? E a série em azul, que é na prática o que está aqui. Ok? É assim que a gente acaba saindo desse resultado que eu acabei de mostrar para este gráfico aqui, que já está te dando uma view legal. O que ele significa na prática, né? Eu te falei que cada bolinha dessa representa uma demanda. Se cada bolinha dessa representa uma demanda e o eixo X ele mostra para você aqui um tempo mais passado, e quanto mais para a direita você vai, mais próximo do presente você chega, concorda que, com base na posição dessas bolinhas em relação ao eixo Y, você vai poder ver se o seu sistema está melhorando ou piorando, ou se está com maior variabilidade ou menor variabilidade? Então, isso que o gráfico visa mostrar. Vamos tentar fazer uma interpretação rápida nele, né, usando um exemplo aqui. Né? Se eu pego essa caixinha e eu posiciono ela em cima dessa demanda aqui, e eu pego uma pequena linha, uma linha vermelhinha, né, que vai pegar essa demanda e vai puxar ela lá para o eixo X, e mais uma linha que vai puxar lá para o eixo Y, eu vou achar exatamente o momento que essa bolinha, essa demanda foi entregue, e o tempo total que ela levou para ser entregue. No caso, vai ser algo próximo aqui do dia 5 do 10, dia 6 do 10, e algo próximo aqui talvez aos 12 dias, 11 dias, no máximo 13 dias, acho que não chega a isso. Quando a gente passa então o mouse em cima dessa bolinha, ela aparece para a gente, olha só, foi entregue no dia 6 do 10, com 12 dias. E é o que de fato o gráfico, quando eu olho ele e visualizo essa projeção aqui, ele me mostra. Tá? Você vê então que existe uma certa separação aqui desse gráfico em talvez dois momentos. Né? Um primeiro momento em que você tem uma concentração das suas entregas sempre abaixo dos 15 dias, ok?
que é esse primeiro momento aqui, e talvez um segundo momento dentro do gráfico de scatterplot, em que você tem uma certa pioria do sistema. Você há de concordar comigo que essa segunda parte, ela tem um desempenho visivelmente diferente da parte que eu acabei de marcar. Ela só entrega acima de 10 dias, tá? E o máximo dela está chegando quase em 25. Percebe como o sistema que estava sempre mais ou menos aqui no mesmo padrão, agora ele muda o comportamento e os tempos de entregas dessas demandas passam a ser maiores? Então, esse é o recado que o gráfico visa te passar, né? Poderia ser uma situação diferente, isso vai depender da sua base de dados, mas essa informação é bem interessante. Dentro desse Cycle Time Scatterplot, você pode notar um padrão aqui que vai aparecer provavelmente em muitos gráficos que você cruzar aí na sua vida, que é o padrão de ter um triângulo se formando dentro do gráfico quando a gente para analisar. Observa o que está acontecendo aqui, ó. O tempo de entrega está piorando progressivamente. Ele está sempre aumentando, sempre aumentando, sempre aumentando, sempre aumentando. Isso pode ser consequência de muitas coisas, como, por exemplo, bloqueios recorrentes, pode ser consequência de um INPE muito alto, filas de esperas longas e uma série de outros fatores, né? Mas algo está acontecendo dentro do seu fluxo que faz com que esse desenho ele seja realista. Você está aumentando o tempo de entrega conforme o tempo passa e a tendência ela é de subida, né? Você não vê aqui uma tendência de que esse tempo de entrega desça, ok? Um outro padrão que dá para ver dentro desse gráfico, que vocês vão observar, são momentos em que várias demandas são entregues no mesmo dia. Isso aqui é sinal de uma release, por exemplo. Está vendo que essas bolinhas em relação ao eixo X, elas estão todas no mesmo lugar? Isso porque todas elas foram entregues no dia 15. Quer ver? Dia 15 também, ó, dia 15. Todo mundo no dia 15. Quando a gente vai na tabela e vai ver aqui sobre o dia 15, de fato, ó, você tem no mínimo aí 4 demandas que foram entregues, né? 4 exatamente, que foram entregues nesse dia 15. Com tempos diferentes, sim, uma com 9, outra com 5, outra com 14, outra com 6. Mas todas foram entregues no mesmo dia. E se essas colunas elas se repetirem demais ao longo do seu gráfico, é um sinal de que você está tendo, digamos, ou dependências ou janelas fixas de deploy, ou algum outro fator que faz com que vários cards sejam entregues no mesmo dia. Ok? Vale a investigação. Outra coisa bastante interessante de você notar aqui, que também é um certo padrão, são esses vácuos dentro do seu scatterplot. São momentos, são vários dias, né, do seu fluxo em que nada é entregue, nada vai para frente. Se você parar para pensar, por exemplo, lá sobre o seu CFD, o que seria isso daqui no CFD, né? A representação desse vácuo de entrega no CFD seria o quê? Seria quando a sua curva de done no CFD ela fica reta, ou seja, nada está sendo entregue naquele período, ficou tudo reto. Ok? Num gráfico de throughput, por exemplo, o throughput desta data, nesse período, ele diminuiria, porque nada foi entregue. Ou iria a zero, ou diminuiria bastante. Ok? Então, essa é a ideia, esse é mais um padrão que é apresentado aqui dentro. Esse gráfico ele não chega a ter exatamente um outlier, ok? Porque esses pontos, embora eles estejam mais altos dentro do fluxo, eles não chegam a ser algo fora do normal, eles não são um ponto muito separado da distribuição. A variabilidade ela vai aumentando ao longo do tempo e o tempo de entrega também, né? Percebe que o gráfico, antes que tinha uma variabilidade controlada de quase 5 dias até mais ou menos 15, agora ele está indo de 5 dentro desse período de análise até 20 e pouco. Então a variabilidade total aqui do sistema aumentou, o tempo de entrega está aumentando. Essas são algumas interpretações que a gente já passou, mas não chega a ser um outlier isso aqui, por exemplo. Está muito próximo desses outros pontos que estão aumentando. Então, sobre padrões, acho que dentro do Cycle Time Scatterplot, isso já é suficientemente valioso para que você consiga retirar boas análises. Mas antes de fazer um resumo com você do que a gente já viu, eu gostaria de te mostrar um gráfico que é exatamente igual a esse, mas com uma coloração diferente, que vai te dar uma informação a mais, uma inteligência a mais na sua análise, ok? Bom, vamos lá. Olha para esse gráfico aqui. Esse gráfico é idêntico ao outro, ele é a mesma distribuição e é plotado em cima da mesma base de dados, ok? Só que ele tem colorações de acordo com o tipo de prioridade. Veja, aqui nós temos em azul prioridades baixas, itens de prioridade baixa. Em amarelo, itens de prioridade média. Em
quase um rosinha, quase um laranja claro, itens de prioridade alta, depois muito alta, né, que são esses em vermelho, e depois o preto, que é o urgente. Só de olhar esse gráfico, você já deveria notar um problema. Qual é o problema que aparece nele? Os itens de maior prioridade, que no caso são os pontos vermelho e preto, eles, em algumas situações, eles estiveram muito acima, né, em relação ao eixo Y, eles estavam posicionados lá em cima, né, sobre o tempo de entrega. Esse aqui, por exemplo, é um item do tipo Highest, olhando para a minha legenda, e ele foi entregue com 24 dias. E além desse problema mais concentrado aqui em cima, você observa de maneira comparativa o desempenho das suas demandas dentro do sistema, e você vê que tem alguma coisa de errado, porque demandas que são de mais baixa prioridade são frequentemente entregues em um tempo menor do que demandas de média prioridade, do que demandas de alta prioridade. A mesma coisa em relação a esses itens high, né? Poxa, um item que tem uma prioridade mais alta, um urgente, um highest, ele deveria estar mais posicionado para baixo do seu eixo Y, ou seja, ele teria um menor tempo de entrega em relação a todos os outros, porque se um item tem uma prioridade maior, ele tem que sair mais rápido do seu fluxo. Senão, não faz sentido essa atribuição de prioridade, concorda? Itens de maior prioridade saem mais rápido, ou deveriam. Itens de menor prioridade deveriam sair mais devagar, porque a prioridade deles não é tão alta assim. O prejuízo de não entregá-los não é tão alto assim. Ok? Então, esse tipo de gráfico, né, é uma é um cycle time scatterplot que tem uma clusterização com base em alguma característica da demanda. Essa característica pode ser a prioridade, pode ser o solicitante, igual a gente tinha colocado lá na tabela, pode ser o tipo de item, pode ser o produto que está sendo trabalhado naquela demanda, ou várias outras informações. Por isso que ter uma base de dados que registre esse tipo de coisa é bem interessante, para que você, quando quiser gerar um gráfico desse tipo, você possa. E para gerar um gráfico desse tipo, eu não queria te espantar, mas o trabalho ele é um pouquinho maior. Você, por exemplo, vai ter que gerar uma base de dados que é muito parecida com essa daqui, que eu vou te mostrar agora, encaminhando mais para o final do nosso vídeo, né? A data de entrega ela se repete, mas você vai dividir aquela sua coluna, que antes era chamada de cycle time, em várias outras colunas. Por exemplo, o urgente, o highest, o high, o medium e o low. Você vai quebrar aquela coluna em quantas características você tiver. Aqui, por exemplo, a gente está quebrando em 5, que são os níveis de prioridade. Se fosse para quebrar, por exemplo, entre, poxa, solicitante, eu quebraria em 2 colunas. Uma para ouvidoria, outra para a área de negócio. Ou outra aqui para solução própria, né, que também é uma categoria. Se fosse para quebrar em tipo, eu teria que quebrar em 4, que é bug, Kaizen, incidente e história dentro desse exemplo, ok? Aqui nós quebramos em 5 porque estamos falando da prioridade. E veja como essa tabela é diferente, né? Ela não tem vários dos dados preenchidos. E no momento que ela tem, é realmente porque a demanda ela era urgente aqui nesse caso. Você vê que ó, no dia 19/6 foi entregue uma demanda urgente e essa demanda tinha, urgente não, highest, né? E essa demanda tinha 12 dias de tempo de entrega. No dia 19 foi entregue uma demanda medium, que tinha 8 dias. No dia 28 foi entregue uma demanda low, que tinha 11 dias. Você vê que nunca vai se repetir, né? De você entregar, tipo, mais de uma demanda por linha, né? Porque cada linha dessa é uma demanda diferente, entende? Então eu só estou pegando essa tabela e escrevendo ela de uma forma distinta, certo? Bom, beleza. Para que você chegue nesse resultado, você vai ter que fazer o quê, né? A gente está usando aqui uma fórmula C muito tranquila de usar, tá? A gente basicamente está dizendo que se a prioridade for igual ao highest que está aqui em cima, ou na verdade igual ao urgente que está aqui em cima, a essa célula O5, ele vai me trazer o valor do cycle time. Se não, cai nessa condição. E aqui percebe que nessa condição, se o valor for falso, eu estou colocando a fórmula não disponível. Ou seja, ele vai me trazer um valor de ND, um valor de erro. Isso é importante porque se você colocar, por exemplo, vazio, pedir para ele trazer vazio, ou pedir para ele trazer zero, trazendo vazio ou zero, isso vai impactar diretamente dentro do gráfico, porque os dados vão ficar concentrados aqui na parte de baixo. Esse é o macete, você tem que colocar como não disponível para que ele apareça desse jeito. Bom, uma vez fazendo essa fórmula
para toda a sua base de dados aqui dessas colunas, né, você vai chegar num resultado semelhante a esse, de que tem vários pontos vazios. Aqui era para estar aparecendo ND, ok? Mas eu apliquei uma formatação condicional que retira, na verdade retira não, né, mas pinta de branco os valores que são ND. Por isso que está tudo pintadinho de branco. Mas se eu não tivesse pintado de branco, ele estaria tudo marcado como ND, fica uma tabela meio feia, por isso que eu apliquei a formatação. O percentil se mantém o mesmo, né? Ele vai ter que ser gerado em cima dessa coluna H, como já estava sendo antes. E daí, na hora de plotar o gráfico, você não vai ter só uma série, você vai ter várias séries. Antes você tinha uma série só do scatterplot, que é essa demanda em azul, né? Uma série só dentro do seu scatterplot. Agora você tem várias séries nesse scatterplot. Você tem a série do low, você tem a série do medium, do high, do highest e do urgente. Ou você poderia ter outras, como a gente já conversou, né? Tipo bug, kaizen, história, etc. Para que você chegue nesse gráfico, é muito simples, tá? É o mesmo procedimento do anterior. Você vai selecionar toda a sua base de dados, toda ela. Você vai clicar em inserir, vai clicar para trazer um gráfico de dispersão. No início vai vir essa coisa horrorosa e completamente descaracterizada que aparece aqui. Mas conforme você for pegando essa série aqui, por exemplo, que apareceu, né, que é do percentil 98, você vai retirar a bolinha dela, mexendo nas configurações visuais. E você vai pedir para aparecer uma linha de tendência pontilhada, preta, sabe? Fazer algumas configurações visuais. Vai ficar muito parecido, tá vendo? Vai virar isso daqui na prática. Faz a mesma coisa com a série do percentil 85%. Faz a mesma coisa com a série do 70%. Faz a mesma coisa com a série do 50%. Que daí você vai chegando nesses resultados aqui. E na prática, quando você terminar, só vai sobrar essas demandas, tá? Aqui o urgente, o highest, o high, o medium e o low, que você pinta da cor que fizer mais sentido para você também. Personaliza, pode mudar o, não ser bolinha, ser triângulo, colocar da cor que você quiser, do tamanho que você quiser, enfim. A gente não está passando algumas configurações de gráfico aqui, porque muita coisa envolve Excel, né? Se a gente tiver que ficar esperando, precisando explicar tudo, isso vai atrasar um pouco do vídeo, então algumas coisas de Excel a gente está pulando, mas estamos tentando colocar num nível de detalhe que seja suficiente para que você consiga seguir. Esse gráfico, ele tem a mesma interpretação do anterior, só que com acréscimo da informação da prioridade ou do que você quiser ver, ok? Já se encaminhando então para o final do nosso vídeo, já mostramos como é que funciona o scatterplot, como é que monta, como é que tira algumas análises, alguns padrões. Vamos fazer uma revisão. Para que serve? Cara, o Cycle Time Scatterplot é um gráfico que serve para que a gente consiga enxergar padrões de comportamento de cada item e suas características, né? Qual que é o padrão de comportamento do item de maior prioridade? Qual que é o padrão de comportamento do item do tipo história? Qual que é o padrão de comportamento do item que vem lá da ouvidoria? Então serve para isso também, para que você consiga visualizar os tempos de entregas individuais de cada item do seu fluxo. E além disso, ele mostra a tendência do tempo de conclusão e, ao mesmo tempo, a estabilidade ou a instabilidade do sistema. Se está melhorando, se está piorando, se está se mantendo sempre na mesma. Necessário para construir, a gente viu, né, que na prática você só precisaria dessa coluna G para a direita, só disso daqui que eu estou selecionando. Mas, poxa, para você ter uma base de dados organizada, seria interessante que você tivesse essas outras informações, né, ou personalizando um pouquinho isso daqui. Ok? Sempre que acabar uma demanda, você insere isso na planilha. Quando utilizar? Existem duas alternativas bem interessantes para passar aqui dentro desse vídeo. Nas retrospectivas, você pode utilizar um gráfico como esse, né, de Cycle Time Scatterplot, para poder identificar, primeiro, para onde seu sistema está indo, para vocês, enquanto pessoas, né, que compõem aquele fluxo, consigam entender se está melhorando ou piorando. E segundo, para poder analisar os itens, identificar e analisar os itens que apresentaram maior tempo de entrega. Por exemplo, se a gente estivesse falando aqui desse fluxo em específico, um fator de análise interessante seria aqui em cima, quando você tem a maior concentração. Poxa, vamos pegar esses itens aqui que foram entregues acima de 20 dias, né? No caso, esses dois aqui, e vamos analisar o que aconteceu exatamente com eles, né? Será que eles tiveram bugs? Será que eles tiveram impedimentos? O que será que aconteceu para durar tanto? Qual é o aprendizado que a gente retira disso, né? Se fosse hoje, o que a gente faria de diferente? Enfim, algumas perguntas interessantes para fazer a respeito desses outliers aí. E na review, uma também coisa interessante para poder utilizar
ao mostrar aos stakeholders, né, daquele fluxo, daquele produto, projeto, a evolução do tempo de entrega. Acredito que não deva ser o foco da review, que tem o objetivo de falar mais sobre o produto ou sobre resultados, mas é interessante mostrar como que o tempo de entrega tem evoluído. Legal? Pessoal, esse é o gráfico do Cycle Time Scatterplot. Aqui dentro do vídeo vocês viram várias coisas diferentes a ele, desde a montagem até a interpretação, até a utilização, diferentes formas de construir, umas mais fáceis ou outras mais difíceis, né? Mas espero que daqui para frente você consiga seguir de forma independente aí gerando o seu scatterplot para poder analisar melhor o seu fluxo. Você vê que se você tivesse um sistema, um software que pudesse analisar esses dados para você, como por exemplo Actionable Agile, o GetNav, o Flowmatica, a sua vida é muito fácil, né? Você precisaria focar os seus esforços somente na análise, na interpretação e na utilização dos dados. Você não precisaria de todo o trabalho de fórmula, de plotagem de dados na tabela, de formatação dos gráficos, que é um pouco chato. Eu sei que nem em todos os casos dá para a gente ter um software desse, e quando não tem essa solução que eu mostrei aqui para vocês, ela serve muitíssimo, ok? Bom, até o próximo vídeo. Espero que tenha gostado. Manda para alguém que possa se beneficiar também. Tchau, tchau.